Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera final de semana, que teríamos os jogos aí dos gaúchos, né, envolvidos no Campeonato Brasileiro. Mas em função, né, desse terrível momento climático que passamos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, esses jogos foram suspensos, inclusive, na última quarta-feira, né? O Inter já tinha sido seu jogo suspenso na quarta-feira com o Juventude e na quarta-feira à noite também, né, foram suspensos todos os jogos dos gaúchos, né? O Internacional que enfrentaria amanhã o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, o Grêmio recebendo o Criciúma aqui no domingo, e na segunda-feira o Juventude estaria recebendo o Atlético Goianense, aquele que exigiu muito do Internacional, né? E saiu daqui com empate no domingo passado. Mas a realidade, infelizmente, nos mostra nesse momento delicado, situação extremamente complicada, então ficaram os jogos aí, serão remarcados. O Inter já tem jogo marcado aí com Juventude no próximo dia 11, né, às 21 horas, sexta-feira, depois joga na segunda-feira contra o próprio Juventude pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogos na sequência pela Copa do Brasil e depois pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos estão marcados aí a partir da próxima sexta-feira, mas não sei, né? A previsão é de mais chuva na próxima semana, não sei se também esses jogos irão ser realizados. Bom, mas aí essa é a situação e a gente espera que isso passe o mais rápido possível para a gente volte a ter a normalidade em todas as vidas, principalmente as pessoas, né, que estão aí, moram à beira dos ribeirinhos, né, em rios aí nas suas cidades, e a gente possa voltar também aqui no estado, né, o nosso futebol. Embora o resto do país, os jogos vão acontecer naturalmente. Nossos Dois Toques que você nos acompanha aqui pela Masper TV, canal 575, olha. E aí, pela antena parabólica, são mais de 7,5 milhões de antenas parabólicas pelo Brasil afora. No Rio Grande do Sul, você tem aí a Masper também, no canal 20520 da Claronet. Mas estamos aí também onde já estávamos, nas outras emissoras, Rede Sul, a Diz TV, Três Passos, e para o mundo vamos pelas plataformas digitais, né? Você tem aí o Facebook da Rede Sul, o Facebook também da Masper TV, o YouTube da Overgor Produções, da Masper, o streaming da Masper TV para você nos acompanhar pelo mundo afora. Então você tem todas as oportunidades de estar conosco sempre de segunda a sexta-feira no nosso Dois Toques, né? Na segunda-feira um pouquinho antes, às 20 horas e 15 minutos, de terça a sexta, das 20h30 às 21h30. Tem aí também o Instagram das emissoras para você acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, né, para a gente falar sobre as coisas do nosso futebol gaúcho, né? Nesse momento, suspenso em função dessa situação delicada climática que passamos. Mas aí é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, Libertadores, teremos jogos na próxima semana, né? O Inter indo à Bolívia enfrentar e o Grêmio, o Huachipato, na quarta-feira no Chile, né? O Inter no Tamoiato na terça-feira e o Grêmio buscando uma revanche, né? Já que o Grêmio tinha sido derrotado aqui na Arena por 2-0. O Grêmio que cresceu muito, voltou a ter vida na Libertadores da América após a vitória diante do Estudiantes de La Plata, lá em La Plata. E o Internacional também, quando venceu o Delfim, estava aí numa situação complicada, agora os dois clubes dependendo única e exclusivamente deles para chegar. Sempre é bom lembrar, né, que a Sul-Americana apenas o campeão se classifica. O vice vai para uma repescagem para a próxima fase de mata-mata, passando por aqueles melhores aí, os terceiros colocados da Libertadores da América. Nosso Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, agora 71 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? São 110 anos de GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai sempre proporcionando curso para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Esse é o caso agora da graduação e pós-graduação. Faça uma graduação ou pós-graduação na Faculdade Senai. Inscreva-se em senairs.org.br, faz graduação, faz Senai. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senai.org.br e inscreva-se agora.
Também para o Grupo Aspecir, que é um dos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está com um técnico novo, né? Pinga assumiu no lugar do Pingo, né? Assumiu no lugar do técnico que saiu, China Balbino, que saiu em função das 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas aí, na Série C do Campeonato Brasileiro, e o São José agora buscando aí recuperação com essa mobilização, mudança de técnico, sempre mexe aí, né? Com o grupo, mas o São José tem todas as condições aí, sem dúvida, de buscar a recuperação, um campeonato longo também, né? Que termina lá para o final do ano. Então tem condições mesmo com essas 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas de buscar a sua recuperação. O São José que bateu na trave, né? Se não fosse a questão da arbitragem, o ano passado o São José hoje estaria na Série B. Né? Bom, de qualquer maneira, todos os jogos foram aí interrompidos, Série A, B, C, D, em função dessa situação aí que passamos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nossos 2 toques de hoje, para projetarmos aí, né, essa parada, o que pode ligar para os clubes, que tanto reclamam, que não tem tempo para treinar, não tem tempo para recuperar seus jogadores, que são jogos aí de quarta e domingo, como diria Muricy Ramalho, de quarta e domingo. Comigo, temos aqui, não temos jogos, mas aqui nós vamos ter um Grenal. Teremos um Grenal aqui, ó, o gremista, olha ali, Hércules Alessio, literalmente fardado. Olha aí, ó, fazendo inveja pro Cudê. O Cudê que gosta de uma mantinha aí. Tu copiou do Cudê? Consulado. Essa manta é lá de Mondaí, Santa Catarina. Oh, que espetáculo. O Hércules também é um dos responsáveis no futebol do Grêmio pelo departamento feminino, né? Cuida das mulheres do Grêmio, que está muito bem, né? Na sua competição, né? Tá muito bem, tá andando muito bem. Eu acho que o que é comentado é que é um dos melhores elencos que nós tivemos ultimamente. E eu faço parte da popularização dos jogos femininos. E que está sendo muito bom, né? E muito grande. Está indo muito bem e o Grêmio fez uma jogada de mestre, eu acho que foi excelente. Para as meninas, para o Grêmio, para a Ulbra, pegando uma estrutura muito forte, com academia, com uma estrutura muito forte, e inclusive com a universidade. Maravilha, maravilha. Completando nosso time de hoje também, ele, o polêmico e reverente Ângelo Garbassi, que disse que tinha um Grenal, porque está aqui, ó, literalmente fardado, assim como o Alessio está com a manda do Grêmio, está aqui. Alan Jurg, conselheiro colorado, literalmente fardado. Aí teremos um clássico Grenal hoje. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. O Inter é o contrário. Time que disputou Libertadores, Campeonato Brasileiro, vice-campeão com o Corinthians. O que caiu o feminino internacional? Está em zona de rebaixamento. Abandonaram, enquanto o Grêmio se preocupou aí, né, em qualificar, parece que o Internacional desqualificou o seu futebol feminino. Boa noite, Cadu. Boa noite ao Ângelo, ao Hércules e a todos que nos assistem. Houve uma troca, né, na gestão do futebol feminino. Eu acho que sempre que há uma troca de gestão, são decisões que talvez levem algum tempo para surtir efeito. Mas realmente houve, sem dúvida nenhuma, uma queda técnica de resultados. A estrutura que o futebol feminino tem, ela se mantém lá no SESI, né, na Protásio Alves. Então, eu acho que é uma questão de tempo, realmente, que o presidente prometeu fazer todos os investimentos possíveis, né, para o futebol feminino. Então, é uma questão de ajuste de tempo, eu acredito. Pois é, até é bom a gente salientar, porque o futebol feminino hoje também, inclusive, é uma exigência, né, que todas as equipes que disputam as competições, né, tenham também o departamento de futebol feminino e as suas equipes femininas. Né? Exatamente. Essa foi uma exigência da CBF, mas agora, já que é para ser assim, né, está indo muito bem no Grêmio. Eu acho que o Grêmio chegou um pouquinho atrasado em relação ao Inter. O Inter tinha uma estrutura melhor e maior. Perdeu aí técnicos, jogadores para a seleção, para Corinthians, enfim, né? Perdeu muito, ao contrário do Grêmio, que qualificou muito. Exatamente, o Grêmio deu um salto de qualidade aí muito importante. E, assim, a conversa, de maneira geral, é de que nós estamos com um grupo muito bom. Então, estamos indo bem. Acho Tá certo. Passando, então, das mulheres para os homens, né? Tivemos essa parada. Não sei, infelizmente, né? Acho que ninguém gostaria de ter essa parada em função dessa situação
delicada climática que nós estamos passando aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas eu ouço tantos treinadores dizendo que não tem tempo para treinar, porque é jogo... E agora nós teremos, com essa parada, nós teremos praticamente jogos aí a cada 3 dias, né? Para recuperar jogos aí de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, dos times gaúchos, enquanto os outros estarão na sua normalidade, né? Eu não sei se é bom, se é ruim, né? Eu vejo, repito, sempre os treinadores reclamar, não tem tempo para treinar, o Renato também não tem tempo para recuperar, os lesionados, o Inter também. O que pode significar isso aí? Alan, Garbaski e Hércules. Eu acho que, no caso do Internacional, né, a contar do jogo de terça-feira na Bolívia, o Internacional vai ter 21 dias, 8 jogos. Né? Então é mais do que 3 dias de espaço entre um jogo e outro, né? E o Grêmio também, praticamente isso também. O Grêmio joga na quarta do Chile com o Iachipato, né? E depois também terá que recuperar esses jogos. Acredito todos. Que sim. Então essa parada forçada, né? Em primeiro lugar, nossa solidariedade, né? A esse momento, né? Que todos nós gaúchos estamos vivendo e que tudo possa se resolver da melhor maneira. Mas o CT Parque Gigante agora ficou interditado, né? Porque o Guaíba invadiu. E se cogitava, né? Será que era melhor o Internacional viajar antes para a Bolívia para conseguir? Mas lá não tem estrutura também. Então acredito que o próprio Beira-Rio, né? O gramado do Beira-Rio, mesmo estando numa fase de mudança para o inverno. Em função do nosso clima, isso é feito todos os anos, né? Em função do nosso inverno que chega. Mas é um motivo de força maior. Acredito que vão ser realizados alguns treinamentos, porque hoje não tem mais aquele coletivo, né? De campo inteiro que se tinha antigamente, né? São trabalhos por setores, né? De finalizações, trabalhos técnicos, então, e acredito que também, né? O Internacional, querendo ou não, tem uma vantagem da volta de Alan Patrick, Ener Valencia, né? Existe uma decisão na sexta-feira, dia 10, no Beira-Rio, se não me engano, 21 horas contra o Juventude. Mas 21 horas. Mas é importante. Daqui uma semana, de hoje é uma Exatamente. semana, na próxima sexta-feira. Exatamente. Mas eu acho que é importante que na terça-feira esses jogadores estejam em campo, né, para pegar ritmo de jogo, em função da parada, né? Outros jogadores ainda não voltaram, Arangues ainda não, enfim. Então o Internacional já vai... O Wanderson só lá no início de junho. Mas já tendo, né, Ener Valencia e Alan Patrick, vai existir uma mudança bastante importante dentro do elenco. Pois é, o Grêmio também, né, Hércules, na medida que tem muitos jogadores do departamento médico, né, recuperação de jogadores, eu acho que... E o Renato sempre fala isso, olha, não tenho grupo para... Isso eu critico muito o Renato por não manter sempre a mesma equipe, eu não vou manter, não tenho como, né, jogos praticamente aí, um em cima dos outros, viagens longas, nós vivemos num país continental, né, então tem tudo isso, né. Então vai ter esse período, mas ali na frente vai acumular também o número de jogos. Né? Eu penso realmente estou de acordo com a tua opinião. O Grêmio agora vai ter muitos jogos seguidos e nós temos alguma coisa que tu falou que isso é preponderante. Nós ficamos na ponta de baixo do país. Então, normalmente, entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte, nós temos o dobro de viagens, de quilometragem. Então, isso é desgastante, mais esses jogos que tem paralelos aí. O bom seria que não tivesse adiado. Mas o que nós vamos fazer no momento assim de crucial para o Estado? Né? Um momento terrível. Não tem. O que eu estranhei até, e no primeiro momento foi até a viabilidade, inclusive, de que fosse realizado, não entendi essa situação do Internacional, porque o Internacional jogaria amanhã fora, e o Internacional tinha montado uma logística exatamente, né, saindo daqui, Belo Horizonte, jogando sábado, e aí, voo fretado, indo direto para a Bolívia, no jogo da terça-feira. Né? Mas a CBF, não sei, talvez em solidariedade, talvez por isso, né? O Internacional jogaria fora. Eu entendo que os jogos aqui, a situação era inviável. Mas esse jogo fora, que seria do Internacional... Né? Houve uma grande demora, né, da CBF, foi ali aos 45 do segundo tempo que ela avisou que o jogo do Internacional contra o Cruzeiro estaria suspenso, com a intervenção do governador. Também. Somente assim, na verdade, somente assim. No estado eu entendi, né? Agora lá ficou...
É que em função, é que existe uma coisa maior que é a atenção para tudo que está acontecendo. Também, né? também. Por isso que todas as equipes, né, do estado todo, por exemplo, o Ipiranga jogaria no Nordeste contra, eu não sei, o Sport, né? Também foi suspenso o jogo. E que se realizou foi na quarta-feira, né, porque o Atlético já estava lá, né, em Erechim, já tinha chegado em Erechim, e que vitória do Ipiranga, hein? Olha, perdia pro esse Atlético Paranaense que vinha aí, um campeonato gaúcho, né? Tinha jogado primeiro com o Grêmio, perdeu, depois jogou com o Internacional, ganhou, depois empatou no domingo passado com o Juventude, e na quarta-feira jogou pela Copa do Brasil, pelo Ipiranga, e que jogo, olha, o Ipiranga é um dos times que mais cresceu nesses últimos anos no interior aí, né, seu Ângelo Garbá? O senhor que tem a mania de dizer que tudo é cururu, que não sei o quê, que isso e aquilo, olha só o que está fazendo o Ipiranga. O Ipiranga, olha, estava perdendo os últimos 5 minutos de jogo, em 2 minutos virou o jogo 2-1, em cima desse Atlético Paranaense, que olha, que eu acho que foi o time no futebol brasileiro que mais evoluiu nos últimos anos, hein? Vamos corrigir uma coisa, eu nunca chamei o Ipiranga de cururu. Não, mas tu disse que o Campeonato Gaúcho é cururu, que tudo é cururu. Eu tenho chamado de cururu os adversários do Grêmio na Libertadores e os adversários do Internacional na Sul-Americana. Até esculachei aqui, o Internacional jogando contra time cururu, brigando para conseguir a classificação. Quando a gente pensava que ia disparar, o Grêmio teve que fazer um jogo homérico contra os Estudiantes para ir, porque se o Grêmio perde contra o Estudiante, está desclassificado. E os demais componentes da chave do Grêmio na Libertadores e do Internacional na Sul-Americana são tudo cururu. Tradução de cururu são bobobos. Tal. Pois isso era do tempo que eu sempre digo, ele foi repórter da Santa Ceia, então esse é o termo que se usava na época, né? Cururu, só que nós temos discutido isso aí, tudo que é programa. Só que, né, esses times que disputam Sul-Americana não tem. São times que chegaram, né, a campeonato, vice-campeonato nos seus devidos países e ontem estava aqui o Sérgio Vasquez, se contrapôs em relação a isso. São jogos de mata-mata, são jogos sul-americanos, são jogos de Libertadores. Crescem, essas equipes crescem. Aqui nem o Campeonato Gaúcho. Como o Ernesto tem passado aqui, tem dito, olha, quem acha que ganhar Campeonato Gaúcho é fácil, está completamente enganado. Não é bem isso aí. Tu sabe que eu entrevistei 100 pessoas nos corredores do shopping Iguatemi e eu perguntei assim, quem é Delfim? Aí eles perguntaram, é time ou é ministro da Fazenda? Não é essa a questão. Ninguém sabia quem era Delfim. Pode não conhecer. Pode não conhecer. E olha, se falar de 90% da crônica, também não sabe Pode quem é não Delfim. conhecer, mas não chegou numa competição sul-americana, né, de paraquedas. Chegou porque ganhou a competição no seu país. Então isso cresce. Mas hoje tem uma coisa muito importante, né? Se tu fizeres, como eu sempre digo assim, ninguém mais é bobo. Claro que não. Não tem. Não tem mais jogo aí, jogado. Se tu faz uma defesa com os caras que eu sempre digo assim, coxudo, forte, tipo Altemir, assim, e outros jogadores. Essa era do tempo dele. E dá para ir encostando. Altemir, Ayrton, Auro e Ortúnio. Mas põe o Altemir assim que não era técnico, mas era vigoroso. Foguinho aí transformou em lateral direito. Pega 4 zagueiros, mais o centro médio, que não estou falando em bater, que chegam junto, atrapalham. Mas é lógico, esses times que inferiores tecnicamente, o que eles fazem? 2 linhas de 4. Aí, a dificuldade, mesmo outro time sendo mais qualificado tecnicamente, é difícil. E aí a gente está vendo aí. O Internacional, ou o próprio Grêmio, quando joga com um time que deixa jogar, a tua possibilidade de ganhar é muito maior. Claro que a obrigação contra times menores, tecnicamente, a obrigação, evidente que é maior. O Internacional venceu o Palmeiras, lá em São Paulo. Né? Aí teve dificuldades aqui no empate contra o Atlético. Como é que jogou o Atlético Goianiense? Completamente fechado, jogando por uma bola. Cadu, eu estou errado ou eu sou mais velho do que o rascunho da Bíblia? Antigamente a gente via o jogo e ele ia para frente, os passinhos, né? Hoje tu para ali daí, porque o cara retrocede pro zagueiro, bate pro lateral. Mas por quê? Malandragem, astúcia. É que existe uma coisa, o Internacional, por exemplo, o treinador gosta de fazer o tal do jogo posicional. E o jogo posicional, os caras ficam lá, pode ver que esses jogos que o Internacional não está vencendo contra times que jogam atrás da linha da bola, ficam os 4 jogadores posicionados na frente.
Esses jogadores, por exemplo, que nem fazem jogadores da Europa, deveriam resolver no 1-2. E não tem a habilidade ainda suficiente, talvez, ou o treinamento. E esse calendário brasileiro, que é único, né, de um jogo a cada 3 dias, acho que não há capacidade de fazer o treinamento suficiente para que eles possam. Tanto é que o treinador diz, os jogadores vão ter que entender o nosso modelo de jogo, e todos eles. Né? O plantel inteiro vai ter que saber. Mas aí tem uma coisa que eu vou comentar contigo. Ninguém contratou tanto quanto o Internacional contratou. E por que ele não contratou lá um quebrador de linha? Mas existe, agora, Ener Valencia, por exemplo, era o grande quebrador de linha, acho que do futebol hoje em dia. Né? Elogiado, inclusive, pelo Renato, que diz que é um grande jogador. Não adianta, é como tu tirar, claro, vamos guardar dessas é como tu tirar o Zico do Flamengo. Sim. Hoje o Ener Valencia é um jogador fundamental para o esquema do Internacional, que é esse jogador que quebra as linhas, que quando ele puxa a marcação de 2 jogadores e abre espaço. A gente não viu ainda Ener Valencia jogar com o Borré, por exemplo. É o que se fala, que é a expectativa, até porque o Borré, né, sendo colocado como centroavante, ele não é um centroavante, ele é um atacante. E precisa exatamente de um jogador dessas características do Ener Valencia, que também não existe mais esse centroavante fixo, o aipim, aquele que se dizia antigamente. Né? É um centroavante de movimentação. Centroavantes não ficam presos dentro da área hoje. Não tem. Até porque a mecânica de jogo nem te proporciona mais isso. Os jogadores, os centroavantes, têm de movimentação. Sai da área, vem, busca. A diferença, por exemplo, no Internacional, esse Alário, por exemplo, que é um jogador, aí seria o, entre aspas, centroavante, é um jogador que ele até volta, mas numa zona mais vertical, mais central. E o Ener e o Borré são jogadores que puxam mais, trocam. E abre, né? Wesley, por exemplo, troca. Então, esse tipo de jogador. Mas eu acho que no plantel, Cadu, tem que ter um jogador desse perfil. Tá? Ele não é exatamente o centroavante antigo, mas é um cara que fica mais posicionado. Aí são características como o Grêmio. O Grêmio se fala muito que precisa, né, daquele volante quebrador de bola também. Né? E aí, tu não tem. Se fala muito do Grêmio. Precisa desse jogador que fica à frente da área e tal, né? Aquele brucutu, como se dizia antigamente nos termos do Ângelo Garbassi. O pé de boi. Olha só, vantagens você tem todas lá na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para... E aí não se discute, né? Não tem esquema. Todos os esquemas favorecem a você tudo que você precisar em termos de imóveis, né? Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, e lá tem todas as faixas financeiras, que ela se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, tá aí. Então, estão aí os contatos, né, para que você vá até a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisa nessa área. Aí o telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Olha, a gente está passando aí uma situação extremamente delicada, né? Situação climática aí. Bom, se você, tomara que não, mas se você tiver algum problema no seu telhado, você tem a quem recorrer. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. E também para lavagem, limpeza, pressão de laje de piso, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, hein? O telefone para contato está aí, 51, o código de área 999-626227. 999-626227, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, o caminho é esse. Casa dos Pneus. Lá você tem tudo que você precisa para a revisão do seu carro. Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente que é exatamente para a troca dos pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, né? Está aí o telefone, caso você queira agendar a sua até Casa dos Pneus. 51, o código de área, 3342-4245. 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta sexta-feira. Gosto tanto quando ela me olha assim. Será que eu vou dar conta? Eu não consigo tirar os olhos dele. Ué, a mamãe tá chorando ou tá sorrindo? Eu tô tão feliz que chega a dar medo. Eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre.
Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, com o gremista Hércules Alessio, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi e o colorado Alan Jurgel. Nosso Dois Toques para a Unimed. Olha só, ter Unimed Porto Alegre significa ter saúde para brincar com os filhos, viajar com os amigos, conquistar os seus objetivos e muito mais. Só o melhor plano de saúde da região tem benefícios exclusivos para você aproveitar mais cada momento da sua vida. Acesse o site e conheça o plano ideal para você, unimedpoa.com.br. Bom, o Internacional, que era para jogar amanhã, o Grêmio no domingo, o Juventude na segunda-feira, né? Internacional sempre se diz, né? Pô, tem grupo. Aí sempre diz, olha, o ano passado foi o que foi, porque não tinha grupo, agora fez um belo grupo, né? Mas a resposta no campo não tem sido essa aí são a questão. Mas tem jogador lesionado, tu falou, bom, se tu tem grupo, o futebol hoje não são mais 11 jogadores, né? Na verdade, tem 5 substituições. O time não é mais aquele, como era no tempo do seu Ângelo Garbaschi, do ponta direito, do goleiro ao... Não, o Garbaschi era do tempo do goalkeeper passava pelo... Aí era ponta esquerda. Center half. Não, aí era half direito, half esquerdo, center half. Né? Center forward. Center forward. Não está demorando muito esse rendimento internacional aí que o torcedor colorado tanto espera? Evidente que a ansiedade é grande, os resultados ainda não vieram, mas a gente tem que contextualizar. No Campeonato Gaúcho, não tínhamos praticamente essas contratações todas. Não tinha Borré, né? Não tinha esses jogadores que... Mas o Inter era o favoritaço para ser o campeão gaúcho. Mas realmente o Inter era o favorito para ser o campeão. Agora... O presidente disse até antes de começar o campeonato gaúcho. O time que era o mesmo time do ano passado perdeu para o Juventude. Méritos do Roger, que fez uma boa estratégia.
Que inclusive agora o Roger está estudando, e foi declarado isso, e que está vendo uma mudança desse Internacional de agora para aquele Internacional do Campeonato Gaúcho. Então esses 2 jogos contra o Juventude vão ser realmente jogos difíceis, eu acredito que ele vai fazer. Eu não sei se Tu acha que define a vida do Cudê? Não, eu não sei se eu não sei se ele vai fazer, em primeiro lugar, aquela mesma tática de marcar lá em cima como ele fez. Não, ele já mudou tanto isso aí, em Caxias quanto aqui. Ele já mudou isso aí. Porque agora o Internacional vai ter praticamente a maioria dos seus jogadores à disposição. Ele já mudou muito isso aí, né? Já se viu aí em vários jogos, ele, inclusive em vários jogos mudando até esquema de maneira de jogar, né? Ele jogava sempre aquele esquema, tipo, tem os jogadores que têm elogiado muito ele, não sei se é discurso, mas, né? Porque ele disse que, como ele disse, olha, não tem mágica para ser campeão, não existe mágica para ser campeão, mas os jogadores têm elogiado. Claro que também não iriam criticar, foi o caso do Bruno Henrique, do Thiago, né? Que tem que entender o esquema, do Thiago Maia e do Wesley, né? Elogiando toda a maneira de trabalhar do Cudê. Só que quando não vem a resposta deste campo... Eu acho que realmente esse mês de maio vai ser um mês que vai nos dar algumas respostas, né? Apesar dessa quantidade enorme de jogos, né? Em 21 dias, 8 jogos, e depois tem a parada da Copa América, se realmente o Internacional não evoluir, a pressão é inevitável. Em qualquer grande clube isso acontece, né? Mas eu acredito, né, que com a volta desses jogadores, porque não adianta, vamos ser sinceros aqui, né? Qualquer clube, por melhor que seja o plantel, se você tirar os jogadores cerebrais, não tem substituição. Não tem substituição para Alan Patrick, não tem substituição para Ener Valencia. Até agora não apareceu nenhum. Pois é, mas o Maurício, se fala muito o Maurício. O Maurício era um jogador que sempre deu a entender que queria fazer essa função de camisa 10. Né? E ele está sendo utilizado até nessa função do Alan Patrick. Mas aí caiu de produção. Aí muito se disse, não, porque ele pediu para ir embora. Já desmentiram que não é essa questão. Eu acho que é um jogador parecido. Passa por bons momentos, passa por momentos ruins. Mas eu vou fazer um comparativo com o Edenilson, que hoje joga no Grêmio. O Maurício não é protagonista, assim como o Edenilson não é. É um excelente jogador, ambos. Mas tu vai do treinador, tornar esse jogador protagonista ou não. Mas talvez ele não tenha essa capacidade. Bom, porque o protagonista, ele não é só o jogador tecnicamente qualificado, ele tem que ter outras habilidades. Mas quem tem que fazer essa avaliação é exatamente o treinador, né? Tornar ele protagonista ou não ser esse protagonista. E aí, quem é que trouxeram para substituir, por exemplo, o Alan Patrick? O menino Gabriel Carvalho, que, aliás, eu acho que foi uma decisão correta. Com a volta do Alan Patrick, teoricamente, o menino voltaria para a base. E não, foi mantido no grupo. Eu acho que é um acerto. Agora o Cudê tem que dar oportunidade para o garoto jogar, entrando 10, 15 minutos. Não, e quando entrou, naquele jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Atlético Paranaense também, né? Depois ele não foi muito bem, foi mais Não, mas eu estou falando do Gabriel Carvalho. Do Gabriel Carvalho. Que é um menino de 16 anos. Do Gabriel Carvalho, tá, não. Não é o Gustavo. Não é o Gustavo, tá. Esse é o jogador cerebral. Esse é o substituto do Alan Patrick. Mas é muito jovem. É jovem. Claro, mas tem que deixar o menino começar a jogar. Coincidentemente, ontem no programa estávamos discutindo isso aqui, eu, o Sérgio Vasques, né, e o Garbazzi, que o Sérgio Vasques, a origem dele é exatamente ter trabalhado nas categorias de base do Grêmio durante muitos anos, na época de Ronaldinho, naquela época toda. Né? E são momentos diferentes, como eles dizem. E aquela de colocar garoto, né, tu tem que ter um time organizado, tu tem um time que daqui a pouco tu acabe não prejudicando o guri, porque a cobrança vai ser em cima do guri, não adianta nada. Que agora, só para metendo um pitaco no Grêmio, né, não dá para a gente comparar, por exemplo, Ronaldinho com outros jogadores. Ronaldinho, eu me lembro que ele jogava no suplementar com 16 e os profissionais que estavam na concentração iam ali para assistir o Ronaldinho. Não dá para comparar, né? Seria eu contei uma história quando eu era repórter na época da RBS, quando o irmão dele, né, tinha sido resgatado, que ele foi sequestrado pelo Torino na época, né? E aí eu fui lá fazer uma matéria para nós, tempo da RBS, para a Rede Globo. Aí estava lá o pai dele que trabalhava, né? Eu cheguei, era uma época de agosto, setembro, um frio, era na Vila Nova. E a casa lá era um casebre, né? E aí eu conversando com ele, conversando com o pai também, né? E aí daqui a pouco chega aquele menininho assim, ó, um frio, manguinha curta, chinelo de dedo, calçãozinho, e aí o pai dele, aí
em março precisava, né? Aí chega ele, pega a bola, começa a fazer malabarismo com a bola. Aí o pai dele disse, Cadu, esse aqui, o mundo vai correr atrás. E foi. O mundo foi correr atrás. Eu nunca me esqueço dessa passagem que eu tive. Bom, tá bom, feito essa referência só. O Grêmio é o contrário, né? Poxa, o Grêmio não, que olha, que precisa de grupo, precisa de reforços, né? O Grêmio tem sido muito questionado nessa questão aí de reforço. A direção diz que, olha, que virá agora, na janela, na metade do ano, enfim, né? O Grêmio que aposta, segundo seu presidente, a prioridade na Libertadores da América. Aposta na Libertadores, e o Grêmio agora também teve desfalques, né? Por exemplo, agora o Jeromel. O Jeromel, eu acho que, infelizmente, as coisas acabam. O zagueiro agora também já ficou o Gustavo Martins. E assim vai. O Grêmio está com... Eu acho que o Grêmio, ele poderia ter preparado já mais um ou dois zagueiros nas outras janelas. Nós ficamos meio... Mas aí foi essa questão, o próprio Renato disse isso. Olha, ele disse uma coisa, hoje qualquer jogador, qualquer clube não pede menos de 6, 7 milhões de euros. E nenhum jogador hoje não pede... Qualquer jogador 400, 500, contrato de 2, 3 anos. Então tem essa realidade, a realidade financeira, né? Realidade financeira que parece que o Internacional não está passando por isso, né, senhora? A reunião na última segunda-feira no Conselho Deliberativo, olha, os maiores superávites da história do clube, né? O presidente que veio a público, isso disse publicamente, olha, eu abri mão de 30 milhões de euros em ativos de jogadores clubes que queriam o Internacional, queriam jogadores internacional. Eu não mantive esses jogadores exatamente para chegar às conquistas que o Inter precisa. Na verdade... É tão alto assim esse superávit aí? Na verdade, ele não fez uma declaração pública. Foi não, vazada. Não, ele fez uma declaração pública. Não, fez uma entrevista, sim. Porque vazou durante a reunião. Que é 30 milhões de euros. Não, sim. A informação, um ativo de 30 milhões de euros. A informação, primeiro, ela vazou da própria reunião, né? Sim. Tem o Mundo Colorado que assiste a internet hoje, ninguém segura, né? Ninguém mais Não tem mais como. Não tem. Mas, assim, foram aprovadas sem restrições as contas pela maioria do Conselho Deliberativo, né, o superávit, e vejam que o Internacional tem uma grande possibilidade agora, no meio do ano, de receber mais 33 milhões de reais com a venda do jogador Johnny. Aquele mesmo que saiu no final do ano, foi jogar no Real Betis e se tornou um destaque da Liga Espanhola, o melhor jogador sub-23. Tem interesse do Barcelona, tem interesse do Borussia Dortmund, principalmente do Atlético de Madrid. O Simeone se declarou um fã do jogador, e mais do Leipzig, da Inglaterra. O Internacional tem 20%, quando fez a venda por 6 milhões de euros, ficou com 20% do jogador, e tem mais os 4% da questão da formação, né, da lei de solidariedade da FIFA, acho que é esse o nome. Então, deve entrar nos cofres do Internacional. O Betis está querendo vender por 30 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais. Né? Em relação às contas, realmente, né, acho que acho que foi um trabalho, né, e isso é dito em alto e bom tom pela gestão do Barcelos. Não conquistou nenhum título? Não conquistou. Mas ele declara que ajustou as contas, que o Internacional hoje, ele, querendo ou não, tem aí seus 143 mil sócios. Se o Internacional chegar a 170 mil sócios, só essa folha de pagamento, essa renda do pagamento das mensalidades paga a folha dos jogadores, com 170 mil sócios. Então, evidentemente que existe uma parte do Conselho que colocou algumas restrições, mas é o debate que aconteceu e foi um debate em alto nível. O caso do Johnny, né? Ele está se destacando muito na La Liga, né? Isso. Na La Liga. Isso. E o Inter ainda detém 20%. 20% mais os 4% da cota FIFA. Está na mira, nada mais. Como é que o Inter vai conquistar sócios? Como é que o Inter vai conquistar sócios se o Cudê enxota os sócios e diz que o Internacional é um clube azarado? Como é que vai conquistar sócios? Isso aí realmente eu acho que foi um erro dele, porque, né, o que aconteceu naquele jogo especialmente? Né? Tinha 23 mil pessoas no estádio.
E a turma do amendoim ali atrás do treinador, 20, 30 torcedores, começaram a xingar o treinador. E aí eu acho que o cara está estressado, né? E ele fez um comparativo talvez da torcida argentina, que apoia indistintivamente, né, todos os jogos e se critica só no final do jogo. Não é a nossa cultura. Olha o Flamengo. O Tite teve aí 2 jogos ruins e os caras do Flamengo estão vaiando. Vaiaram agora. No jogo contra o Amazonas. O Flamengo é ridículo também. É o futebol brasileiro. Mas o torcedor é passional, o torcedor age assim, não tem... Né? Mas é o nosso torcedor, sim, né? Eu acho que ele não entendeu isso. Não, mas eu entendi o que ele quis dar a entender, que aí ele disse, olha, ninguém, com técnico, nem com o Mourinho, nem com o Guardiola seria campeão. O futebol, na mágica, tu não chega a título. E o que ele quis dizer é que o torcedor começa a vaiar desde os 5 minutos, o que eu acho também errado. Mas o torcedor é passional, tem que entender. Aí tu começa a vaiar na escalação. Isso serve para Grêmio e também para Internacional. Aí na escalação já sai vaiando. Mas aí eu acho, Cadu, algo que eu venho batendo há muito tempo, que esse era o momento de tu ter um diretor de futebol, um vice-presidente que auxiliasse e fosse ao microfone, né, defender ali o treinador, os jogadores e tirar o treinador, tirar. Se o treinador não tem essa capacidade, que o diretor faça. Capacidade, a Ferragem Lampião tem para você, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião é tudo. Não onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira, como é o caso de agora, que é o Crédito Fidelidade. Olha só, Crédito Fidelidade. Né? O Banrisul tem uma relação única com o servidor público estadual e entende as suas necessidades. Por isso, conte com o Crédito Fidelidade. Nossos 2 toques também para... Esse é o nosso banco, o Banco do Grande e o Banco dos Gaúchos, né? Nossos 2 toques também para a Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul e loja sempre bem pertinho de você. A cada dia está sendo aberta uma loja da Clique. Além dos cortes personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique Impresso. E essa promoção, a promoção permanente que você tem lá. São 100 cartões de visitas por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o último bloco do nosso 2 toques desta sexta-feira. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo.
estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com o colorado Alan Jürgel, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi e o gremista Hércules Alessio. Olha só, nosso Dois Toques para... A gente está nessa situação aí ruim, né? Olha, se nos prejudicando e muito todo o estado do Rio Grande do Sul, enchentes, enfim, tempestade, mas isso aí com certeza logo, logo vai passar, né? E depois para deixar o seu carro limpo, zerado, que é um espelho total... Aí na lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz 5 estrelas, aquele atendimento VIP, deixa o seu carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado. Está aí, né, o endereço, o telefone também, o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis. Bom, a expectativa também agora de Grêmio Internacional, né? O Internacional tem terça-feira esse jogo contra o The Strong. Tomaiato. O Grêmio tem o Yashpado, né? O Grêmio que perdeu aqui. Então, teve aquela bela vitória, o Grêmio na quarta-feira, lá no Chile, o Internacional na Bolívia. Bom, o Grêmio teve duas derrotas na primeira rodada, aí teve aquela bela recuperação diante do Estudiantes e tem a necessidade também de recuperar esse jogo fora de casa, para ter depois, na volta, os 2 jogos em casa, né, Alessio? O Grêmio tem ombro. Essa semana é importante aí para Inter e Grêmio, que jogam fora, não vai ter essa situação aqui que nós estamos passando. Jogam fora, então, para encaminhar, né, tanto o Grêmio na Libertadores quanto o Inter na Sul-Americana. Eu acho que o Grêmio agora, nesse jogo lá com o Yashpado lá, ele é um jogo decisivo. Esse último que nós tivemos contra o Estudiante... Ali foi imortalidade tricolor. Aquele lá foi o jogo de salvação. Agora é decisivo, porque nós temos... são só 4 jogos e nós começamos mal, porque perder os 2 primeiros não é fácil para depois recuperar. Mas eu acho que agora também, aí eu venho... E o Grêmio com força máxima também nesse jogo, até porque não vai ter esse jogo que seria, né, no domingo, é força máxima lá. Exatamente, aí eu concordo com o teu pensamento. Se o treinador diz que tem dificuldade de preparar, nada melhor agora. Nós não deixa o que está acontecendo aí de fora e vamos direto ao jogo. Nada melhor agora do que preparar os atletas para essa decisão de quarta-feira. Porque na realidade são 8 dias, né? O Grêmio jogou na terça-feira agora, terça-feira passada com o Criciúma, né? E em Ponta Grossa, e aí, em função da não realização desse jogo... Com o Operário. O Criciúma seria domingo. Obrigado, Gabriel. Com o Operário, né? Então teria agora, não teve esse jogo, não terá esse jogo de domingo contra o Criciúma, né? Aí são 8 dias para recuperar jogadores, para poder montar uma maneira para que não seja surpreendido lá. Agora não vai ser um jogo, embora o Garbaschi dizendo que não tem essas facilidades, não. Não. Todo cuidado é pouco. Mas dá para ganhar, tem condições de ganhar. Porque aqui no primeiro jogo nós tivemos oportunidades e não fizemos. Então, não, aqui ainda, como o Renato disse, ainda era a ressaca da conquista do Campeonato Gaúcho. E aquela velha história, né? Quem não faz,
leva. O Grêmio está com 4 pontos ou 3? O Grêmio está com 3. O Grêmio é lanterna do grupo. Está com 3 pontos. O Grêmio mesmo com a vitória, o Grêmio é lanterna do grupo. Mas o Grêmio depende dele porque vai jogar diretamente com essas equipes. Agora, agora começa não é ruim o empate, hein? Né? Aí no empate, porque ele fica com 4 pontos e com 2 vitórias, 2 últimos mas aí, em casa, mas aí já começa a andar numa linha muito tênue. O importante seria uma vitória. A questão é que o Grêmio aí corre o risco, não é correr o risco, porque também passa para a próxima fase, né? Mas é questão depois, nos confrontos, de entrar na segunda posição. O Grêmio tem essa oportunidade. Ao contrário do Inter, não, né? O Inter não tem. O Inter ou é o campeão do grupo, a Sul-Americana não tem. Para passar para a próxima fase, o vice-campeão, aí tu vai ter que entrar numa repescagem com aqueles 3 melhores da Libertadores da América. Mas o Internacional está numa situação diferente, né, do Grêmio, né? Com a vitória lá no Equador contra esse Delfim. Né? Ele chegou aos 5 pontos e se igualou em pontos com o Delfim. Enfrenta o Tomayapo agora, lá na Bolívia, mas depois ele tem o Delfim, o Belgrano, né? O Delfim e o Belgrano aqui no Beira-Rio, né? Então Mas o Grêmio também, o Grêmio terá o Estudiantes e depois... Mas a pontuação é diferente. A pontuação é diferente. O Grêmio está hoje na lanterna. O Internacional está com a mesma pontuação. Sim, mas depende dele. Depende do próprio Grêmio, desde que tu busque os resultados. Né? Mas são situações diferentes. O Grêmio não pode perder nenhuma partida. O Grêmio, por exemplo... Não, perder não pode, Garbassi, que o Inter também não pode perder. Não, mas olha, esse jogo lá, que ele vai jogar lá na Bolívia, ele tem que fazer 1 ponto. No mínimo 1 ponto. E depois os 3 em casa. Mas olha só... 6 pontos em casa. Mas qual é a diferença do Grêmio para o líder? São 2 pontos. São 2 pontos. 2 pontos que pode ser tirado nesse jogo de quarta-feira. E o Grêmio assumir a liderança dependendo do outro resultado. Olha, o Huachipato é o líder com 5 pontos, tá? O The Strong em segundo com 4 e o Estudiantes com 4. Aí os critérios favorecem. E depois vem o Grêmio com 3. É que ficou muito embolado, né? Ali é 2 pontos. Mas 2 pontos. O Grêmio depois vai ter 2 jogos em casa. O empate também não é ruim. Porque aí se não entrar em primeiro, dependendo dos resultados do Strong, pode entrar em segundo. Mas eu concordo com o Alessio. Acho que o Grêmio empatando fora, ele coloca a obrigação numa ponta de lança, né? Num borderline, aqui para os jogos em Porto Alegre. O caso do Internacional, por exemplo, o Internacional tem exatamente com a mesma situação, né? O Internacional divide a liderança. Né? Com 5 pontos, né? Com o Belgrano. Então, esse também é o jogo. Esse jogo é importante para os dois. O jogo que vale a liderança. Vale a liderança para o Grêmio, né? Claro, dependendo do resultado do Estudiantes mas o Internacional tem esse jogo, que é um jogo confronto direto, um jogo de 6 pontos, aqui, ó. Belgrano e Inter com 5 pontos, né? O Delfim com 4 e o... o Tomayato com 1 ponto, que é o adversário do Inter, né? Na terça-feira. Então, é jogo que o Inter precisa fazer os 3 pontos. Não se espera nada menos do que a vitória na terça-feira. Porque aí o Belgrano e o Delfim, né, vão acabar, se der um empate, o Inter vencendo, melhor ainda. Sim. Porque um vai acabar matando o outro. Sim. Agora, aí que entra a minha decepção. Por que decepção, Garbassi? Entra a minha decepção, que agora eu tenho que chegar... Imagina... com uma chave desses, de uns boca mole... não é Macururu. Agora mudou. Antes era Cururu. Agora é Macururu, agora é boca mole. Boca mole, dessas, que Grêmio na Libertadores e Internacional na Sul-Americana, nós estamos no programa fazendo contas para eles chegarem. A que ponto chegamos? Mas não tem mais isso em competição, não tem competição sul-americana, não existe isso, Garbassi. Eu já cansei de dar o exemplo aqui no programa desde a semana passada que o grande, o poderoso Boca Juniors levou 4 do Fortaleza. Veio com time de... Não vem com time, não. Não interessa. Todo time de reserva. Ele está interessado na Argentina. E aí foi jogar, pôr para jogar e perdeu para o Estudiantes.
Perdeu para o Estudiantes no campeonato. Agora, não tem essa. Agora, o futebol é essa realidade. Agora, poupou, não poupou. Jamais nós iríamos pensar que chegaríamos num programa de televisão e estaríamos fazendo conta de classificação de Grêmio Internacional. Tá, mas vem cá, parece que é a primeira vez que Grêmio Internacional estão disputando uma Libertadores Sul-Americana. Não é, mas sempre tem equipes assim, porque são as equipes... Mas não tem mais jogo jogado, Garbaski. Tá, eu não aceito. Não, mas não, isso não existe. Então faz o seguinte, aí, na tua filosofia, vai na Comebol, na CBF, não, mas vai jogar o fulano, o grande, contra o Cururu. Não joga. Tu não pensasse como Colorado que a chave do Internacional era barbada? Claro que pensou. Mas teoria é uma coisa. Teoricamente foi. Mas eu gostaria que tu te colocasse 1 minuto no lugar da torcida do Estudiante. Deve estar pensando. Deve estar. Pô, enfrentei quem? Pô, perdi em casa, pô, não sei o quê. O Estudiante sempre foi um baluarte aí, agora. Pô, mas a Batalha de La Plata, quando ganhou o primeiro título, a Batalha de La Plata, contra a 7 lá. Que isso? Não tem. Não vamos arranjar desculpa. Não tem arranjar uma desculpa. É que tu quer tornar o futebol simples. O futebol não tem mais isso. Os exemplos estão aí, que eu sei te dar. Quem é que decidiu o Campeonato Paulista? Quem é que definiu o Campeonato Carioca? Quem são as equipes das equipes aí? Quem é? Eram os grandes, era um grande e um menor. Porque não tem mais isso. E é um campeonato de pontos. Vamos lá. Até o Juventude é um time Série A. Mas não, há 3 anos que não se tem. Há 3 anos que não se tem uma final de Campeonato Gaúcho. Um clássico Grenal. Acho que o ano que vem vai ter que ter, né? Porque ano que vem vai. Olha, o Grêmio querendo se igualar ao octacampeonato internacional e o Inter querendo interromper. Esse campeonato gaúcho. Esse vai ser o pior de todos. Não, esse campeonato gaúcho do ano que vem, olha aqui, ó, vai valer. Vai valer tanto que nem o Mundial. Vai valer mais que Libertadores. De Grêmio Internacional. Grêmio se concentre na Libertadores e vai jogando a meia boca os outros campeonatos. Concentra na Libertadores, grande objetivo. Internacional se concentra no Campeonato Brasileiro e larga o mas que novidade! Mas para aí. Joga com o titular só o Campeonato Mas para aí um pouquinho. Tu tá dizendo que os presidentes disseram. O presidente Alberto Guerra do Grêmio disse lá atrás, prioridade do Grêmio é a Sul-Americana chegar ao tetracampeonato. O que disse o presidente do Inter? Alessandro Barcelo? Não, a prioridade do Grêmio é a Libertadores. O que eu disse? O que eu falei? Sul-Americana. Desculpa. Libertadores. Tá. A Libertadores da América para chegar ao tetracampeonato. Certo. Tá? Certo. Presidente Alessandro Barcelos, prioridade internacional é chegar ao título brasileiro que não ganha desde 1979. Estou de acordo. Então larga o resto. Mas não existe isso. Aí daqui a pouco tu vai mal, não. Tu tem que cuidar do outro. Diz que eu estou de acordo. O Internacional larga a Sul-Americana e Copa do Brasil. Não tem largar. Isso aí vai conforme o momento. Não tem largar, Garbaski. O torcedor não aceita. Claro que não. Quem muito quer não leva nada. Mas não é que tu vai querer todas. Só que a prioridade é agora, se tem que petilar, as coisas mudar, tu tá melhor numa outra competição, a prioridade vai mudar. Vai passar a ser outra. Joga com time O Renato, por exemplo, tem a característica das Copas. Teoricamente é mais fácil. Vai jogar as Copas, então. Bom, fácil para onde nós vamos agora, como sempre. Saímos daqui e vamos ao Barranco, restaurante Cascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo. Hoje, sexta-feira, está aí, tem de amanhã, sábado, domingo. Você curte aonde você quiser, tem delivery, tem Cauê, tem Intex, não fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, em outro local, sempre saboreando meu suco da Suvalã, né, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, com meu Kia da São Motos, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113, revenda Avenida Ceará 370. Facilidade Jefferson Sternal para você estar de carro novo, olha só passar uma das revendas, tem o Zero, seminovo, tem o Niro novo carro daqui, ele mesmo mostra no break comercial, né? Os adeptos 2 rodas, facilidade do Jefferson é aí, na Suzuki São Moto, moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços, né? Na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um local, né? Tá aí, ó. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Bom, teremos aí um final de semana sem futebol, né? E a expectativa, então, já para os jogos de... Aí teremos, são 2 jogos fora de casa, o Internacional com o Grêmio com o Internacional cedo com o Tomoyato, o Internacional na terça com o Tamoyato. E o Grêmio na quarta contra o Iachipato. E aí
Tomara que a gente tenha condições no final de semana, já na sexta-feira que vem, Copa do Brasil, Inter e também Juventude, final de semana com os Jogos do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Ala, obrigado, Anjo, obrigado. Alessio, obrigado, Hércules, obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo. Na sequência aí, muitas atrações na Masper TV. Todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.